Bom, irmãs, boa tarde. Bom, eu sou economista, né, sou professora de economia da Unesp e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre economia doméstica, né? Passar algumas dicas, né? E para começar, eu queria colocar a base bíblica, né, da importância da mulher em estar atentando para esses assuntos relacionados à administração do lar, tá? Então, quando Deus criou a mulher, né, ele disse, lá em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Né? Então, a nossa função enquanto ajudadora do nosso marido em casa. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Provérbios 19:14. Né? Então, a nossa função em sermos prudentes com relação ao nosso dia a dia dentro de casa. E mais um e último, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 14:1. Né? Então, essa sabedoria, né, claro que esses versículos eles são utilizados, né, como base para diversos assuntos, né? E no nosso caso aqui, eu os escolhi justamente para ressaltar a nossa importância enquanto auxiliadora, porque às vezes a gente encontra mulheres que reclamam muito dentro de casa e esquecem que a sua função ali é, como a Fabiana disse no início, complementar o marido. Tem muitas coisas que ele está preocupado ali com o dia a dia, com o trabalho, né, com a sua função de trazer o sustento para dentro de casa, e esquece da sua função enquanto ajudadora. Né? Hoje, a gente tem mulheres que continuam como dona de casa e tem mulheres também que colaboram com o marido nessa sua função de trazer o sustento, porque os tempos são diferentes. Né? E muitas vezes, às vezes, a gente precisa trabalhar fora para colaborar. Né? Mas não é porque a gente trabalha fora que também a gente vai gastar aí esse dinheiro de uma forma descontrolada e sem um mínimo de cuidado. Né? Essa ajuda faz parte do dia a dia para que junto a gente consiga edificar essa casa e ter um planejamento, construir algo juntos. Né? Quando a gente fala de economia, né, economia ela é uma palavra de origem grega e ela representa, né, regras do lar. Né? Inicialmente, ela era aplicada dentro de casa. E depois ela ganhou o status de uma disciplina, de algo... Né? E hoje a gente tem até um ministério voltado a isso. Então, essa administração, esse cuidado dentro de casa, inclusive no auxílio e na orientação dos nossos filhos com relação a isso, também é muito importante. Né? Então, pegando, né, a palavra ajudadora, né, do primeiro versículo, como que a gente pode auxiliar? Né, independente se eu sou uma dona de casa ou se eu sou uma mulher que trabalha fora. Né? Então, usando os recursos da família com sabedoria, né, o recurso financeiro que entra, com eficiência. Tá? O que isso representa? Eu já vou dar uma série de dicas que a gente pode usar no dia a dia. Se eu trabalho fora e eu tenho alguém, uma secretária, uma empregada que me ajuda, né? Então, ensinando a usar esses recursos também com sabedoria. Né? Então, ajudando e ensinando a não ter desperdício, a não ter gasto excessivo dentro de casa. Né? Independente da minha função hoje, né, do lar, quando a gente trabalha... dona de casa, a gente consegue controlar melhor, mas nada impede que a gente oriente também a nossa secretária para fazer as coisas com prudência. Né? E aí, né, quais dicas que a gente poderia ficar atento, né, no dia a dia? Com relação ao uso, né, de produtos dentro de casa, quando a gente vai ao supermercado, atenção aos preços, às marcas. Né? Sempre tem aquele produto de limpeza, aquele produto que você está acostumado a comprar, que, em função de ser uma marca diferente, está em promoção.
né, pesquisar e olhar isso no supermercado. Ter uma atenção dentro da nossa despensa para estar usando primeiro os produtos que têm uma validade mais próxima, para não ter que descartar esse produto e jogar esse produto fora depois. Principalmente com relação a produtos alimentares, né? Às vezes a gente coloca lá no fundo e 1 quilo de farinha vence lá e a gente joga fora. Quer dizer, aí são R$2, R$3 que a gente está jogando fora no dia a dia. Se somar isso com mais de um produto no mês, quando a gente soma, né, chega a 10, 15, se a gente multiplicar isso no ano, já são mais de R$100. Né? Então, às vezes, esse pequeno cuidado faz uma diferença grande no final do mês. Né? Com relação aos produtos alimentares, quando a gente vai à feira, quando a gente vai preparar a refeição do lar, né? Então, tomar o cuidado de comprar aquilo que vai ser consumido, para não deixar também estragar na geladeira e isso ser jogado fora. Né? Aproveitar as sobras, então dá uma cara nova àquele arroz que sobrou, né? Rala uma cenoura, joga uma manteiga, um tempero. Né? Tem uma receita de massa de torta, né, que eu faço muito em casa, que você substitui a farinha pelo arroz cozido. E você bate, fica super leve, sem glúten, para aquelas que estão de dieta, porque o arroz não tem glúten, e fica uma torta deliciosa. Né? Então, sobrou aqueles restinhos de legume, vira uma torta. Né? Tentar racionalizar isso para não lembrar que tudo aquilo que vai para o lixo é um dinheiro, uma parte de dinheiro que vai para o lixo. Tá? Então, isso com relação ao dia a dia dentro de casa. Outra maneira da gente ajudar, orientando, né, com relação aos nossos filhos no dia a dia. Né? Ter aí um cuidado em orientá-los também a não ter esse tipo de desperdício, né, naquilo que eles usam, nos produtos de higiene, né, dentro de casa. Outra coisa que é importante a gente tomar cuidado com relação ao consumo de produtos que não são perecíveis, né? Roupa, calçados. Então, realmente, olhar e falar, poxa, eu estou realmente precisando disso? Né? O meu filho está precisando? É mais uma coisa que ele vai ter ou realmente é algo necessário? Né? A gente tem uma tendência a comprar muito por impulso, né? E às vezes a gente cai numa armadilha. Né? Então, olhar a real necessidade daquilo que a gente vai comprar. Com relação a eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? A gente vê hoje muito no dia a dia, principalmente porque a gente está num momento de crise, a gente vê as lojas parcelando muito. Né? Então, compre esse liquidificador em 10 vezes de R$10. Né? Então, se você pegar e multiplicar essas parcelas, você vai chegar num valor. Se você fosse comprar à vista, provavelmente você ia pagar R$60, R$70. Né? Então, andar com uma calculadora na bolsa e tomar cuidado com essas ciladas que as lojas fazem para a gente no dia a dia. Né? Porque a gente vai acumulando carnê, vai acumulando parcelamento na ilusão de que a gente está gastando bem porque estava numa promoção, porque a gente está comprando em 10, 15, às vezes 24 vezes, mas quando você multiplica o valor dessas parcelas, você chega num valor que às vezes pode chegar ao dobro do preço do produto que você está comprando. Né? Então, é importante também a gente ficar atento a esse tipo de gasto. Né? Uma dica que também é interessante, né? A gente ter um cofrinho. A gente precisa, por mais que a nossa renda seja apertada no dia a dia, né? Aquelas moedas que ficam jogadas pela casa, né? Às vezes, tenha um lugarzinho, né? Um potinho, um cofrinho. Quando a gente soma isso, né? No Brasil, a gente não dá muito valor para a moeda. Né? Desde os comércios que costumavam dar troco, bala de troco, né? Quando a gente vai para outros lugares, a gente recebe o troco de 1 centavo. Né? E é guardado e é usado. Né? A moeda de 1 centavo vale. E a gente tem um pouco desse cuidado. O brasileiro ele não toma muito cuidado com as moedas. Só que quando você vai somando e catando aqueles restinhos que estão jogados pela casa, você percebe que isso faz a diferença. Né? E a partir desse cuidado no dia a dia, a gente consegue ter um planejamento para conquistar uma coisa maior. Né? Uma coisa que também é interessante, né, com relação às contas de água e luz. Né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Pega as últimas 3 contas, né, dos últimos 3 meses.
soma essas 3 contas e divide por 3. Você vai ter um valor médio. Deu R$90. Quanto que eu posso reduzir dessa conta? 5%? 10%? Não, vamos colocar uma meta aqui dentro de casa. Olha, a gente vai reduzir as contas em 10%. Então, na média, a gente vai ter que gastar o mês que vem R$9 a menos. Mas R$9, que diferença vai fazer? Multiplica isso por 12, que é o mês, que é o ano. Você tem no final do ano, se você somar as duas, R$200 que você pode comprar algo que você queira, você pode ter um dia de lazer com a sua família em algum lugar. Né? Então, esse tipo de economia, que às vezes as pessoas não levam em consideração ou desprezam, é importante para construir, para ter uma meta. Né? Então, ensinar todo mundo dentro de casa, falando, não, a gente vai economizar porque a gente tem um objetivo. Passar um dia no parque aquático. Comprar, a gente está precisando de um ventilador novo. Então, todo mundo vai colaborar para que a gente consiga economizar para comprar esse ventilador novo. Né? Isso é importante a gente construir isso dentro de casa e colocar essas metas. Né? E com isso, a gente consegue, inclusive, fazer uma reserva para uma situação emergencial. Né? Então, esse cofrinho das moedas, ele vai ficar lá e a gente só vai gastar numa situação emergencial. Alguém ficou doente, tem que comprar um remédio mais caro, aí você não precisa entrar no cheque especial, você não precisa usar o cartão de crédito nessa situação de emergência, porque você vai somar esse pouquinho que você foi economizando e você percebe que ele vai fazer a diferença. Né? Então, a importância no dia a dia de colocar esse tipo de meta. Né? Eu tenho ensinado as minhas filhas também com relação a isso. Né? Então, elas querem, a gente quer fazer uma viagem nas férias. Vocês querem fazer uma viagem? Então, vamos colaborar para isso. Né? Aí chega a época de aniversário, chega a época, mas eu queria fazer uma festa, chamar a amiga. Mas você não quer viajar? Então, vamos colaborar todo mundo para que essa viagem aconteça. Né? Isso é importante para a educação, para que eles cresçam, né, sabendo da importância de ter um planejamento, de ter uma meta conjunta dentro da família, né? E isso passar para todos dentro de casa. A gente não deve assumir essa responsabilidade unicamente, mas ajudar, orientar, inclusive com relação ao nosso marido, que às vezes no dia a dia, na correria das preocupações do trabalho, ele também não se atenta a essas coisas. Né? Então, a nossa função enquanto ajudadora, enquanto prudentes, né, na hora de fazer os gastos, na hora de ir no supermercado, levar uma lista de compra para que a gente não compre coisas. Já aconteceu várias vezes comigo, na correria, você vai no supermercado, você compra aquilo que tinha em casa e esquece do que não tinha. Né? Então, eu fico me policiando e colocando sempre uma lista para não acontecer isso. Aí senão você acaba perdendo as coisas. Né? E hoje em dia, a importância de aprender essas pequenas atitudes com relação à economia doméstica e planejar, né, os gastos, está sendo reconhecido como tão importante que o governo está querendo incluir uma disciplina de economia no ensino médio e no ensino fundamental. Porque muitas pessoas chegam na fase, muitos jovens endividados, né, muitas famílias endividadas, porque não tem um planejamento, porque entra na ilusão de que o cheque especial é um valor que acaba entrando no orçamento e com pequenas medidas você consegue economizar e você consegue pagar essas contas sem ter que usar e se endividar usando, né, o sistema bancário, que vai trazer juros muito altos. Tá? Então, eu quero, inclusive, deixar à disposição, tá, das irmãs da igreja. Né? Eu tenho ideia e pretendo futuramente participar do Ideias Solidárias também e oferecer um horário para auxiliar, né, as famílias que estejam precisando de uma orientação de economia, que eu estou num processo de trabalho novo, mudando de casa, então eu não consegui ainda conciliar tudo isso. Mas a gente está numa fase onde a gente percebe que a inadimplência está crescendo muito, e quando a gente vai olhar os dados, a gente percebe que a maioria é por desorientação, por falta de reparar, porque a gente não tem esse hábito, né, de reparar nas pequenas coisas. E isso faz grande diferença. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado, né? Muita coisa, às vezes a gente fala que esse dia a dia, né, muita mulher já sabe da própria, empiricamente, né, que já aprendeu dentro da própria necessidade, mas muitas não sabem e não se atentam a isso. Né? Então, a importância de estar pensando nisso, reparando nesses detalhes no dia a dia. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.